Meus queridos, bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo. Estamos aqui no dia 20 de setembro, com mais uma aula da Escola Dominical. É um prazer estar com os irmãos e é sempre bom aprender a palavra de Deus, né? Tudo que nós sabemos é uma gota, o que nós sabemos é um oceano. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Estamos aqui, cada dia, com a intenção de aprender mais a palavra de Deus e praticá-la. Estou aqui com dois amigos meus, certo? Dois amigos aqui. Irmão William Valadan Queiroz. É isso aí. Coisa linda. Ô, coisa linda. Certo? Teólogo, arminiano, reformado. E aí, dele? E aí? Reformado e Ó, transformado. tem aqui o extintor aqui hoje, está no cantinho aqui. Depois eu pegar o extintor aqui, porque aqui vai sair faísca hoje. E está aqui o irmão Renato, certo? Calvinista, reformado, moderado não. Então a aula de hoje, irmãos, é sobre eleição e predestinação. Seria muita ousadia nossa de uma hora fechar esse assunto. O assunto não fecha, nós vamos apenas abrir alguns espaços e falar com os irmãos. E vamos ter depois às 10 horas lá o debate no Zoom ou no Meet naquela classe da EBD, homens e mulheres, adultos. Pedi para o irmão William orar, William, para nós começar essa aula. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos mais uma vez diante da Tua presença. Sim, Jesus. Graças por mais esta oportunidade de aprender da Tua Santa Palavra, Deus. Senhor, que a Tua Palavra venha iluminar os nossos corações, que o Teu Amém, Espírito Senhor. Santo venha abrir as nossas mentes, Amém. para que possamos compreender, Senhor, aquilo que Tu tens preparado para nós. Sim, Jesus. Que no final de tudo, Pai, nós possamos entender que se não for por Ti, ó Deus, É verdade. nós não seremos salvos. É Se verdade. não for por Ti, ó Deus, Sim, nós Deus. não somos nada, que sem Ti nada podemos fazer, ó Deus. Amém, Senhor. Fica conosco, que seja uma bênção, ó Deus, para aqueles Amém. que vão assistir, que eles também possam, Senhor, se aprofundar neste conhecimento, se Amém, aprofundar Senhor. na Tua Santa Palavra, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então está aqui a lição 3, certo? Nós estamos usando a lição da EBD da CPAD como nossa base. Porém, a gente está também pegando outros incrementos para poder somar aqui, ok? Muito bem. Eleição e predestinação. A soteriologia é a doutrina da salvação, ok? Então, salvação do quê? Das nossas almas, das nossas vidas. O homem está condenado ao inferno. Então, a Bíblia fala da soteriologia, que Deus planejou essa salvação, um plano magnífico de salvação. Então, sotério, salvação, logia, estudo. Será que Deus elegeu uns para salvação e outros para condenação? Eita! Tá vendo? O negócio vai pegar fogo hoje. Será que Deus elegeu uma pessoa que já nasceu para condenação e outra para ser salvo e vai ser condenado? Nessa aula nós vamos entender um pouquinho essa soberania de Deus e se isso é possível ou não. Ok, queridos? Nós vamos ler o texto, né, que está aqui em Efésios. Aos Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, certo? O apóstolo Paulo passou por Éfeso na segunda viagem missionária, passou rapidinho. E na terceira viagem missionária ele ficou há 3 anos, certo? 3 anos. E ele fez um trabalho excelente. Então é uma igreja muito elogiável. Você vê que lá em Apocalipse, quando fala sobre Efésios, a igreja só falou que ela deixou o primeiro amor lá em Apocalipse. E a carta aos Efésios foi enviada não para corrigir, mas para confortar a igreja, a demonstrar na fé, para eles ficarem firmes na fé. Não teve nenhuma correções, foi mais para uma carta de conforto, de perseverança, certo? E Paulo escreveu essa carta aos Efésios, porque ele estava preso em Roma lá, na prisão domiciliar. E ele enviou o irmão Tíquico, não é irmão Tito não, hein? É irmão Tíquico, para o irmão Tíquico trazer a carta para os Efésios. E é uma cidade, é a terceira cidade do Império, certo? Tirando Alexandria e a Antioquia da Síria. Essa era a capital, a terceira capital do Império, muito grande, uma metrópole, uma megalópole. Muito bem, então vamos ver o que Paulo falou para os irmãos sobre a eleição e predestinação.
O texto está em Efésios, capítulo 1, certo? Isso aqui está o texto áureo. Pode ler o irmão Renato. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito é prazer. Então em Efésios já está falando que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, antes que fizesse o mundo, o universo, a terra, esse plano já existia. Então a data da eleição precede a nossa existência e Deus já planejou salvar. Deus na sua presciência, Ele sabia de tudo, então houve um plano, certo? Um antídoto para o pecado. Então já houve um plano de salvação. E nós aqui no século 21 já estávamos inscritos nesse plano. Amém, queridos? Amém. Amém. Deus já sabia dessa reunião de hoje, dessa IBD de hoje. Deus ele sabe. O que fala em Hebreus? Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Não fala que Ele foi. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e é eternamente. Então, nós somos limitados, somos míopes, nós somos totalmente... a nossa mente não compreende todo o poder de Deus, da sua magnificência, do seu plano de salvação. Beleza, vamos correr aqui. Eu comecei ali, eu vou tentar fazer a aula em 50 minutos. Vamos lá. Lê, por favor, William. Certo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, e descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Muito bem. Então, aqui está falando que o Pai ele teve um plano, certo? O Filho executou esse plano, e o Espírito Santo corrobora, ele completa isso no nosso coração. Então, um plano perfeito, certo? Infalível. Eleição quer dizer escolha, certo? Nós vamos ter agora em... Quando a eleição vai ser? Novembro. Para prefeito, é uma eleição municipal. Então nós vamos escolher quem vai governar, certo? Nossos municípios no Brasil. Vai ter as câmaras dos vereadores, vai renovar os prefeitos e os vereadores, certo? Então você escolhe pelo quê? Pelo voto, certo? Você vai lá, escolhe lá o número, certo? Então a Bíblia fala que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Em quem? Em Cristo. Então a salvação ela é cristocêntrica. Então quem está em Cristo está escolhido. Quem está na arca está salvo. Quem está em Cristo está escolhido. Está no plano de Deus. Em Cristo. A salvação é cristocêntrica, não é paulocêntrica, nem calvinocêntrica, nem arminocêntrica e nem heliocêntrica. É cristocêntrica. Amém, queridos? Amém. Eita, não senti muita firmeza não. Então já estou aqui, soltando aqui o Augusto Torpedo, né? Que vai pegar fogo a sala aqui hoje. Não concordou muito não. Ele ficou assim, então, né? Muito bem. Quando que foi feita essa escolha? Antes da fundação do mundo. Porque Cristo, Jesus, Deus, ele tem a presciência. Ele não precisa... ele está vendo o passado, o presente e o futuro em real time. Então Cristo... Ele não tem surpresa, para ele nada acontece por acaso. Então, ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Voltando um pouquinho aqui, por que eu falei que é cristocêntrica?
Porque qualquer salvação, queridos, que não for em Cristo, ela vai ser fracassada. Se for pelas minhas obras, não vai dar certo. Se for pela minha religiosidade, não vai dar certo. Se for pelo sangue de Cristo, pelo plano cristocêntrico, a salvação, ela não acontece. Ela é fadada ao fracasso. Muitos tentaram até ficar em mosteiros, ficar lá naquelas abadias, né? Naqueles beneditinos, aqueles corais também, né? Só comendo aquele pão sem fermento, se consagrando, e não salvou, porque o homem em si não consegue ser salvo por si só, e sim por Deus no seu plano. Para qual finalidade nós não fomos Deus eleitos mesmo, Renato? Para ser santo e irrepreensível. Ah, mas não falaram isso direito. É mesmo? Então é para ser santo e irrepreensível? Ah, eu achava que era para qualquer coisa. Ah, William. Então Deus nos escolheu para ser santos e irrepreensíveis. O que é irrepreensível? A irmã Dani é fogo, né? A Dani está ali, certo? Mas eu não vou deixar ela quieta não. O que você acha? O que vocês acham? Hein? Eu acho que tem Tem, né? Quer ir para cá, Dani? Então vai ser daí mesmo, né, Luísa? Ele está aqui ajudando, não vai ser daí mesmo, né, William? Vai tirar mesmo. Não tem Então, problema. o que é irrepreensível, William? Irrepreensível é algo que não tem culpa, que não pode ser acusado de alguma coisa. Né? Justo, reto, íntegro. Então Deus nos escolheu para ser assim. Não foi para ser qualquer coisa não. Para ser cristãos. Cristãos é Cristos. Então essa foi a escolha. Tá bom, querido? Não é para fazer qualquer coisa achando que... Em 1 Pedro fala assim, ó. Lê, por favor, o irmão Renato. 1 Pedro 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Pronto. Eleito segundo a presença de Deus Pai. Olha aqui a Trindade. Deus Pai, em santificação do Espírito. É Ele que faz o trabalho da salvação do nosso coração, da santificação. Não tem como fazer sozinho. Para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Que coisa, né? Um versículo tão pequeno, mas completa aqui todo o plano da salvação. Até que tudo bem? Os três membros da Trindade para levar a salvação. Glória a Deus. Muito beleza. Vamos lá. O milagre da salvação é oferecido a todos. Já vou mostrar pelo Renato aqui. O milagre da salvação é oferecido a todos ou não? Ah, Renato. Não, segundo João 3,16, sim. Então é segundo a Bíblia, então. Então beleza. Opa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê. Opa, então a salvação é assim. Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira incomensurável, para que todo aquele que nele crê. Então a salvação vai ser pela fé em crer em Jesus, não tem jeito. Não vai pegar uma pessoa que não crê, que você vai ser salvo, que você precisa ser salvo, não, você vai ser salvo. Toma aí, você não crê, não tem como, porque é só que ele crê, não pereça, mas tem vida eterna. Então tá, há três condições: crer, não perecer e vida eterna. Esse é o resumo da Bíblia, certo? Então nós podemos isolar o livro de Tiago da Bíblia, podemos isolar o livro de Romanos, isolar o livro de Lucas, isolar o livro de Mateus, tem que pegar a Bíblia no contexto total, como obra da salvação. Então, ela não é meritória. Não, eu estava frito ali. E você? E você, Renato? Não temos mérito nenhum, irmãos. O que é que nós somos? Miseráveis, pobres, pecadores, condenados ao inferno. Não temos nenhum mérito. Bem, fala que todos pecaram. O que mais? Destituídos. Então, assim, a salvação não é por mérito, depende da graça de Deus. Ou graça maravilhosa, ou graça que excede todo entendimento. Então a graça de Deus, ela pega o homem mais miserável, mais pecador, mais irreparável e salva esse miserável. Tem aquele hino, né? Aquele hino maravilhoso da graça, né? E salvou um cego como eu, um miserável como eu. É um hino maravilhoso, o hino que eu mais gosto, certo? O hino mais inspirado que eu acho. Mas necessita de fé e arrependimento. Então, a graça, ela opera
no ser humano o arrependimento e a fé. Que também vem por Deus a fé. A fé salvífica é um dom de Deus também. Existe a fé. Concordou. Isso. Existe a fé natural, que você crê. Eu creio. I believe. Eu creio. Mas e você crê que isso pode salvar, rapaz? Você crê que essa fé, ela vem de Deus. É uma fé salvífica, é um dom de Deus. Certo? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Então essa graça salvífica é um dom de Deus. E o arrependimento é a nossa parte de deixar, né, aquela vida de outrora. Quando João batizava no Rio Jordão, foi na Bíblia, você vê o João primeiro sendo pecando na Bíblia batismo. Você não vê isso no Testamento, né? Você vê em João. Vou vir para arrependimento. Então quem crê em Jesus, se arrepende, é salvo. E quem fala em 1 Timóteo 2:4? Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos se salvem. Mas todos vão ser salvos? Por que será? Hein? Vamos lá, Camilis. Só esse texto tem umas 9 explicações. Sim. Mas fala um pelo menos. Porque se Deus quer que todos sejam salvos, Ele como onipotente, Ele quer e consegue. Então, nesse caso, o calvinismo, todos nessa passagem é todos sem distinção. Deus quer que homem, mulher, jovem, velho, e no contexto ali fala de reis e autoridades, Deus quer que todos os tipos se salvem. Mas já para o arminianismo, Deus quer que todos, sem exceção, se salvem, mas o homem ele tem essa liberdade de decidir ou não essa salvação. Nós vamos falar sobre livre-arbítrio, sobre tem livre-arbítrio ou não. E, então é aí que vai, depois nós vamos entrar no calvinismo arminiano. Por enquanto nós vamos falar por da lição, depois vamos apertar aí o cerco aí. Então Deus quer, a vontade de Deus é que ninguém se perca. O inferno foi feito para o homem, o inferno foi feito pelo diabo e seus anjos. Mas o homem vai com as próprias pernas. Ele vai com as próprias pernas e muitos não querem Deus, não aceitam Deus. E Deus respeita isso, segundo a doutrina, certo? Aquela do sinergismo, certo? Sinergismo. Tem a doutrina do sinergismo, que é onde a salvação ela é feita com a sinergia entre Deus e o homem. Deus quer salvar, o homem quer ser salvo, e os dois operam, Deus opera a salvação e o homem caminha junto com Deus. A do monergismo, certo? Deus é soberano, Ele salva e acabou. Beleza? Ele manda, essa é do monergismo. E já falando do pelagianismo, certo? Eu falei que o pelagianismo era um monge, né? Bretão, ele nasceu no ano 13, depois de Cristo. Ele fala que todo homem não herdou o pecado de Adão. Todo homem pode ser salvo por ele mesmo. Ele falou, todo homem, se quiser, ele pode ser salvo. Está vendo? Jesus não era homem, não foi salvo, ele não conseguiu. Então esse pelágio é uma heresia, porque o homem não consegue por si só, certo? É uma heresia que foi rebatida no começo do século. Beleza, eu estava aqui onde mesmo? Beleza, tal. Deus, através da sua graça, nos elegeu em Cristo para sermos santos, ágios. Então, Ele nos elegeu para sermos santos. Eu falei isso no outro slide. Irrepreensíveis, inculpáveis. Deus quer de nós um mais alto padrão. Esse é o plano de Deus. Certo? A Bíblia fala que o caminho dos justos é como a veia da justiça, da alva, né? Que vai brilhando até de ser de perfeito. Nós somos falhos, irmãos, somos imperfeitos, temos pecados. Mas um dia nós vamos chegar nesse ponto da perfeição, na glorificação. Aqui é impossível, nós somos falhos, vivemos num mundo pecaminoso. Nossa carne é fraca, não temos como chegar na perfeição como seres humanos. Moisés quis ver Deus, né? Foi até ousado Moisés, né? E Deus falou, Moisés, para meu, você quer ver eu mesmo? Né? Então, sem o Espírito Santo, o homem não consegue por si só. Então, o homem pode lutar e pode fazer, não tem como por si só. Porque existem pecados, irmãos, que é por ações. Existem pecados é por omissão. Mas fazer o bem não faz, é pecado. Existe pecado que é por pensamento. Então não tem como o homem por si só conseguir. É através do Espírito Santo. A redenção fala do preço. O preço foi muito caro, foi o sangue de Cristo. Então a salvação tem um preço muito caro. Então para o homem ser salvo, algo foi feito lá no princípio, foi um plano executado, mas foi muito caro para Deus. Ele deu seu próprio filho. Tá? Muito bem. Então assim, ó,
A redenção, ela salva em Cristo, depois é regenerado, o homem é regenerado para um novo homem. Foi o que Deus falou lá para Nicodemos, não foi? Você tem que nascer de novo, ele é regenerado. E ele já é justificado e santificado como posicionamento. O homem já é justo e santo por posicionamento. Porque está em Cristo, é nova criatura. Só que a santificação é um processo. É um processo. Você está santo, você está no lugar de santo, está em lugares celestiais. Só que você tem que continuar nessa santificação. Porque vai vir momento que não quer orar, você não quer jejuar, você não quer ler a Bíblia, você não quer nada, você quer sobre a água fresca. Então o Espírito Santo ele vai trabalhando sobre a santificação na nossa vida, é um processo. Quem fala lá, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eita, aqui tem um problema, mas já não foi salvo? Já foi salvo, e agora? Então não precisa mais se santificar? O que você acha, Renato? Pode falar. Tem que santificar. Tem que santificar. Com certeza, um salvo vai santificar. Ele vai santificar. Porque ele quer ter com Deus esse relacionamento. O Espírito Santo dentro dele, né? Faz O isso. Espírito Santo faz isso dentro dele. Ele vai pecar, pequei contra o Senhor. Ele fica sensível ao Espírito Santo, né? O salvo, ele fica sensível ao Senhor. Ele tem uma campanha aqui dentro, mas fala muito alto com ele. Então ele quer fazer a gente chegar perto de Deus. Então o salvo, que foi santo como posicionamento, que foi generado, ele vai querer continuar nesse caminho. Certo? Agora, e se ele não continuar nesse caminho? Ele não foi salvo, é isso? Então foi salvo. Tá vendo? E aí? Ele pode ser salvo e ser santo como posicionamento regenerado? Ele pode não se santificar e ter salvação? O mesmo pode. Eita! E a Bíblia fala disso? Tá vendo? Então falando que vai pegar fogo. E alerta, né? Então a Bíblia fala assim, ó. Cuidado. Cuidado. A Bíblia está cheia de cuidado. O inimigo está em derredor, bramando com o leão, querendo te pegar. Ah, mas eu sou salvo. Beleza? Sou salvo, estou em Cristo, amém. Mas vigia. A Bíblia fala, orai e vigiai. Você tem uma mão de duas vias. Então, amém, você é salvo, está em Cristo, mas a nossa parte, irmãos, a nossa parte, não que você vai ser salvo fazendo só a sua parte. Através do Espírito Santo, você vai procurando chegar mais a Deus. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Então a Bíblia, ela dá tanto essa brecha dizendo que está salvo, não vai nunca mais voltar, como também dá a brecha dizendo, não, cuidado, vigia. Alguém pode roubar a tua coroa. Porque a salvação, ela é tão preciosa. Você andaria com uma coroa daquela rainha na Inglaterra, lá do Palácio de Buckingham? Aquela coroa, né? Que ela usa só em evento. Você andaria com ela na rua, na feira, no mercado? Você andaria com ela assim, não? Dando sopa? Não vai, não. Você vai estar ou por um cofre, ou por um banco. Você vai colocar numa certa segurança. Então a salvação você tem que guardar, segurar, vigiar. Porque o inimigo, ele pode tentar. O que fala o Pai Nosso? Livre-nos da tentação. Tentação não é pecado, o problema é cair na tentação. Então, nós vamos ver que vai ter dois pontos aqui para nós discutir, certo? Beleza. E no final, ó, vai ter a glorificação. Onde nós veremos a Cristo e esperamos livre de tudo. Não vai ter Covid, não vai ter esse corpo mortal, não vai ter mais tentação, não vamos estar num estágio de glorificação. Então eu falei da redenção, certo? Da regeneração, da santificação, certo? E da glorificação. Vamos lá. Predestinados. Nós estamos chegando aqui no ponto. É determinado antes, uma coisa pré-determinado. Onde foi essa predeterminação da nossa salvação, da escolha? Foi na eternidade, nós falamos isso. Está lá em Efésios, está em Romanos 8, 29. Quer ler para nós? Você lê Efésios 1 e 5 e o Renato lê Romanos 8, 29 a 30. Capítulo 8 de Romanos é fantástico, irmãos. Efésios 1 e 5 A Bíblia inteira é fantástica. A Bíblia inteira é fantástica. A Bíblia inteira. Efésios 1 e 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para ser filhos de Deus por adoção. Sabe, hoje existe muita campanha de adoção, né, de crianças, né? E uns querem adotar crianças tudo com olho verde, olho azuis, cabelos loiros, né?
Mas Deus nos adotou cheio de carrapato, cheio de piolho, todo cheio de lepra, todo moribundo, todo rasgado. Ninguém queria nós não. Deus nos adotou para ser filhos dele, irmãos. Lá na eternidade. Onde nós chamamos Abba Pai. Que quer dizer, meu pai, paizinho. Leia agora Romanos. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e aos que o chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que coisa, né? Chamou, santificou, justificou, né? Santificou. O que é isso? Então nós somos chamados por Deus para ser filhos de Deus. O que fala a Bíblia? Ir e pregar o evangelho a toda criatura. Opa, não é todos filhos de Deus, então. Certo? Quem crê será filho. Certo? E fala também lá, né? Em João 1,12. Mas a todos quantos os receberam. Temos que não receber, então, né, William? Não dá para entender aqui? Que foi pegado o evangelho e muitos não quiseram receber. Mas quem recebeu Jesus, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Certo? Aos que creem no seu nome. Percebeu? O que é que fala a Bíblia? Então, para ser um filho de Deus, tem que crer que ele está me adotando. Agora vamos lá. Imagina se uma pessoa órfã, lá na Vila São João, ou na Cracolândia, certo? Onde são pessoas que nós achamos que não valorizamos, achamos que são a mais da sociedade. Se alguém daí for pego e for adotado pelo Bill Gates, outro for adotado pelo Zuckerberg, outro adotado pelo Jeff Bezos da Amazon. Cara, o que você pensa que esse rapaz que não tinha nenhuma esperança, o que vai ser com ele? Passou de não ter nada para ter todas as coisas. Aqui na Terra, pelo menos. Glória a Deus, irmãos. Então nós não tínhamos nada. Nós estávamos condenados. Amarrado, escravo, nós estávamos totalmente condenados. Deus nos adotou. Vem cá, você vai ser meu filho. Filho de Deus. Não é filho do Jeff Bezos, do Amazon, não é filho do Bill Clinton, é filho de Deus. Então você que está aí, querido, achando que você é pouca coisa, você é filho de Deus. Quer mais alguma coisa? Você quer mais alguma coisa? Nós somos herdeiros, junto com Cristo, e co-herdeiros também. Então todas as riquezas de Deus, as riquezas da sua glória, é nossa. E somos co-herdeiros, heramos. Está lá o Testamento, Novo Testamento. O velho não deu certo, vamos pôr o novo aqui. Aí Jesus veio, carimbou com sangue, Novo Testamento. Você é meu filho, você é meu filho. Está aqui no Novo Testamento aqui. Ó. E eu morri para dar validade a esse testamento. Quer mais ser isso, William? Irmãos, é para se emocionar. São pessoas que não tínhamos nenhum futuro. Hoje nós somos filhos e herdeiros. Está no testamento, rapaz. Eu tenho esse testamento. Você tem esse testamento aí? Tem. Você tem esse testamento aí? Você tem, Luísa? Você tem, Dani? Aí você vai lá no banco, né, fazer um empréstimo. Aí o cara, Deus, tem alguma coisa? Você tem algum bem? Para fazer o quê? Para fazer Dá como garantia. garantia? Nós temos, irmãos. Nós temos a garantia, irmãos. Que eu morar com Jesus. Amém. Garantia do céu, da presença de Deus. Quer coisa melhor que isso? Então nós somos herdeiros e co-herdeiros. Se a terra tem tanto lugar bonito, né? Imagina o céu, né? Então, não importa calvinista, se é mianismo, se é assembleiano, se é batista, se é... Não importa. Você é filho de Deus, você é filho, você tem herança, amém, querido. Amém? Então, isso é coisa linda, certo? Muito bem, vamos lá. Será que há uma dupla predestinação? Como eu falei no começo, será que Deus pode predestinar? Será que Deus uns para o inferno e outros para a salvação? Eita, não é? Aí vai começar. Agora vai começar. O que vocês acham? Você está em casa aí, você está no seu carro, você está na sua casa, no seu serviço, no seu carro. Será que Deus, pelo seu poder, Ele pode predestinar alguém para ser salvo em Cristo e pode alguém quando já nasce para ir para o inferno? O que vocês acham? Começa aí, William. Para o arminianismo, a Bíblia está muito clara que não existe relação entre a predestinação para o inferno. Quando se fala de predestinação, Certo? na Bíblia, ela sempre está relacionada à salvação. Isso aí, bem lembrado. Entretanto,
Eu já sei o que o Renatinho vai falar, porque a gente já conversa muito sobre esses pontos. Tá. Do outro lado do calvinismo, tem duas formas de ver isso. Uma é esse mesmo ponto do arminianismo, que quando a Bíblia fala de predestinação, ela fala exclusivamente da salvação, mas tem uma visão calvinista que fala da dupla predestinação, que se Deus predestina alguém para a salvação, ele predestina alguém para perdição. Uma coisa já dá sido. Mas aí deixa o Renatinho explicar, que ele explica Para melhor. a classe aí, eu sei que tem irmão Roberto aí, tem irmãos novos convertidos. A Escola Dominical, irmãos, não é um curso teológico de grande profundidade, é um curso básico de ensino. Então queremos que todos entendamos. Vamos ver quem é Calvino, quem que é o Jacó Armínio. Tá? Houve os reformadores. Então aqui, em 1300, 1400, 1500, houve os grandes reformadores. O John Hus, certo? Que é o Ganso, ele morreu queimado. O Knox, o Wycliffe, John Wycliffe. Teve o Zwinglio, certo? O Lutero, o Calvino e outros. Então, essa reforma, ela veio para quê? Para quebrar aquela hegemonia da Igreja Católica que estava aquela bagunça. Você colocava o dedo no gasofilácio para ser salvo, para o pecado ser perdoado. A Igreja Católica tinha o poder político da época. E esses grandes homens de Deus foram usados por Deus para poder dar um basta nisso. Isso começou em 1300, 1500, 1400. Então houve mortes, houve perseguição, houve inquisição, houve muitas perseguições para esses irmãos. E o mais conhecido é o Lutero, né? Quando escreveu 95 teses no castelo do Wittenberg, contestando essa hegemonia e essas indulgências do papado. Então, já falei deles aqui, né? O Calvino, certo? Ele nasceu em 1509, um pouquinho antes de 1517, que foi a Reforma Protestante mesmo, no Castelo. Ele nasceu em 1509, morreu em 1560, 1550, ele morreu novo, isso foi poucos anos, o Calvino. E o Jacó Armínio, ele é holandês, né? Ele nasceu em 1560, morreu em 1609, ele viveu só quase 9 anos, morreu muito novo esse Jacó Armínio. Então, o Calvino, ele tem uma visão da Bíblia e o Armínio tem outra visão da Bíblia, certo? Os dois usaram a Bíblia como base. E nisso criou um palco de discussões de 500 anos que até hoje nenhum teólogo fechou o assunto. E não somos nós aqui, né? Nós três aqui, coitado de nós, né? Que vamos fechar esse assunto hoje. Mas é bom ver as visões, tá? De cada um, ok? Então vamos lá. O Armínio versus Calvino. Então, assim, o calvinismo deu origem a várias igrejas tradicionais. Exemplo, presbiteriana, certo? Que adota o calvinismo como base do seu concílio, certo? Dos presbíteros. Igreja presbiteriana, a igreja metodista, certo? A igreja batista, que é calvinista. A igreja mais tradicionais, né? São calvinistas. A congregacional, eu creio. A luterana, Alguns pontos, né? E algumas igrejas, tipo a Assembleia de Deus, certo? Algumas batistas reformadas, adotam mais a visão arminiana. Não é que adota, ela está mais vista para a visão arminiana da salvação. Então o Calvino, nós vamos pegar os 5 pontos, cada um 5 pontos, eles vão discutir aqui quais são os 5 pontos de visão do Armínio e do Calvino, ok? Então aqui, o Renato vai explicar. Eis um debate teológico por séculos. O apóstolo Paulo Homero, falou assim que a palavra de Deus foi escrita por a tinta. A palavra de Deus, a tinta. Certo? Tinta de sangue. E a teologia, ela é infalível, escrita a lápis. A teologia é escrita a lápis. Ela pode mudar. A teologia, ela tem versões, ela pode ser mudada dependendo do ângulo. Depende do teólogo, que tem uma corrente teológica de um lado, de outro. Então a teologia é muito bom. Só que ela pode mudar, ela pode ser apagada. A palavra de Deus, ela não. Ela é infalível. Passarão os céus à terra, mas a minha palavra não passará. Então, entre o Calvino e entre a mim, vamos ficar com a palavra de Deus. Mas é bom nós vermos, já que o assunto é hoje eleição e meditação, vemos como que essas igrejas têm essa visão, ok? Então, a teologia é uma visão humana, escrita a lápis. Ela é temporal e sujeita a interpretações, a teologia. Certo? Você tem Bíblia hoje, Jerusalém, a Bíblia de Pentecostal, você tem a Bíblia de ministro, você tem a Bíblia Thompson, você tem a Bíblia. Cada um tem uma
uma interpretação, muito embora é a palavra de Deus, com visões um pouco diferentes. Então vocês entenderam, queridos? Então aqui o Renato vai ler essa parte do que o Calvino acha da depravação total, e o William lê a parte do Armínio sobre o meu ponto de vista, que é a Bíblia. Vamos lá. Posso só dar uma explicada antes de Por como surgiu favor, esse ponto? por favor. Porque, assim, na história da Reforma Protestante, ali na época 1500 e pouco, tudo mais, a Reforma trouxe muito de volta os pensamentos agostinianos a respeito da salvação. Então, eleição, a graça irresistível, a ausência de livre-arbítrio e tudo mais. Só que depois de um tempo, surgiu o Jacó Armínio, e não foi necessariamente ele, né? Foi os discípulos dele que criaram a remonstrança, né? O que seria a remonstrança? Você que sabe melhor. Os remonstrantes são esses discípulos de Armínio que juntaram os escritos dele, e aí eles combatiam muito a teologia calvinista. E aí eles apresentaram os 5 pontos, né? É ao contrário do que geralmente a gente aprende, né? Quem apresentou primeiro os 5 pontos foram os arminianos, né? Coisa, né? E aí a igreja, que no geral era calvinista, combateu aquilo apresentando 5 pontos para se defender também. Então, muito do que está escrito ali dos 5 pontos, alguns a gente vê na história que Armínio não concordava muito, mas os seus discípulos ali na hora de compilar falaram assim, não, mas já que a gente acredita nisso, faz sentido acreditar nesse outro ponto dessa forma. E aí apresentaram esses 5 pontos para a igreja lá no... que aí teve depois o sínodo de Dort. Né? Então, Sínodo de Dort. Depois que eles apresentaram a remonstrância, o artigo dos remonstrantes, foi quando os reformadores holandeses eles se reuniram por volta de mais ou menos 100 pessoas, entre teólogos, presbíteros e tudo mais. Eles se reuniram por 6 meses, fazendo 154 reuniões para rebater a doutrina arminiana que teria surgido ali mais como um protesto na visão deles. Né? E foi nesse sínodo de Dort, que até tem um material que é os cânones de Dort, que eles explicam e sistematizam esses 5 pontos do calvinismo. Então, é o que o William falou, foram mais os discípulos, mais as pessoas depois que vieram. É verdade. Até porque o Calvino, quando você for ler algumas passagens de alguns comentários expositivos de Calvino, tem algumas coisas que ele fica meio em dúvida, deixa meio aberto, ele fala, tem pessoas que pensam assim, mas eu não vou negar, não vou nem afirmar. Tem algumas coisas que ele vai deixando em aberto, e os discípulos eles vão mais lá e compila para ter uma noção mais... Armínio, né? Ou Calvino. Não, o Calvino em algum sentido na explicação limitada, tem alguns livros que ele fica meio na dúvida, limitado. Entendi. Um pouco na dúvida, ele não quis bater o pé. Até o Arminio também não bate o pé em algumas coisas, né? Os dois tinham essas coisas, mas os discípulos vieram e fundamentaram esses pontos. Né? Então, o primeiro ponto do calvinismo é a depravação total da humanidade, em que ele diz que todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou escolher o bem em questões espirituais. Nasceram com a capacidade de escolher, mas depois da queda perderam o livre-arbítrio. Então, toda essa questão, toda essa discussão soteriológica, ela gira em torno do livre-arbítrio. Então, pro calvinismo, o livre-arbítrio não existe. Eles creem que o livre-arbítrio existiu na época de Adão e Eva, porque o livre-arbítrio ele consiste no fato de você ser livre sem nenhuma inclinação. Então, o livre-arbítrio, o calvinismo, seria você ser uma pessoa totalmente neutra. Você pode escolher totalmente ou pecar ou obedecer a Deus sem ter inclinação da carne ou sem ter inclinação do espírito. Então, Adão e Eva, de fato, eles eram livres, eles não tinham o pecado habitando dentro deles, eles não tinham a lei de Deus habitando neles, então eles tinham essa capacidade de escolher. Mas aí, depois da queda, os calvinistas falam que todos os seres humanos são totalmente depravados, escravos de Satanás, totalmente cegos, como 2 Coríntios 4,4 fala, totalmente alheio às verdades divinas. Em Romanos 3, Paulo vai falar que não há um só que busque a Deus, não há ninguém que se achegue a Deus, não há um homem justo sequer no mundo. Então, eles falam que não tem como um homem morto em seu delito e seu pecado escolher livremente a Deus. Então, por isso que eles negam a questão do livre-arbítrio, porque se não fosse o próprio Pai nos escolher, o ser humano nunca teria a capacidade pura de escolher a Deus livremente. Muito bom. Entendeu, pessoal? Então, isso que fala o Calvino. Agora, o que o Calvino fala desse mesmo ângulo aí da depravação? Esse ponto da depravação total é um ponto em comum, tanto para arminianos quanto para calvinistas. O que acontece, e eu sou fruto disso, que a gente acaba crescendo num meio em que não fica muito claro o que é o arminianismo. Mas quando a gente começa a estudar, tanto o Armínio quanto os remonstrantes, eles vão falar, o pecado atingiu todas as áreas do ser humano. Certo? Tudo que o homem faz
ele não consegue escolher o lado, fazer o bem. O bem. Ele não consegue. Só o mal. Só o mal. Se não for pela graça de Deus, pela atuação do Espírito Santo, se ele não crer em Jesus Cristo, ele está inclinado a fazer o mal. Então, a depravação total ela é aceita tanto por calvinistas Certo. quanto por arminianos. Porém, ali ele tem o livre-arbítrio. Aí tem o ponto do livre-arbítrio. O que acontece? Pro Armínio, nos escritos dele, ele não fala claramente em livre-arbítrio, mas ele fala num arbítrio liberto, Entendi. que é um pouco diferente do Certo. livre-arbítrio. O que Armínio fala? Ele fala que, por conta da atuação da graça do Espírito Santo, a pessoa tem aquela possibilidade de escolha liberta do pecado. Ele abriu a janela ali. Abriu a janela. Entendi. Mas ele deixa justamente um dos pontos que ele deixa em aberto é em relação a pessoa pode rejeitar ou não a graça. Entendi. Ele deixa em aberto. Mas os remonstrantes, quando eles apresentaram esses pontos, eles falaram, não, a pessoa consegue resistir à graça. Quando Deus liberta ela do pecado, liberta o arbítrio dela, Certo. ela tem a capacidade, assim como Adão e Eva tinham, de rejeitar Entendi. a graça. A graça. Então tá os dois pontos aqui da depravação total, que os dois quase se convergem, porém com a janela que o outro ali pode abrir para Deus, certo? Agora aqui, eleição incondicional. Eleição incondicional. Deus predestinou para a salvação, dentre todos os seres humanos decaídos, um grande número de pecadores por graça, sem qualquer mérito humano ou obra ou fé prevista neles. Deus também predestinou seres humanos pecadores para a condenação eterna no inferno, dupla predestinação. A questão da eleição incondicional, para o calvinismo, ela está muito ligada ao livre-arbítrio. Ou seja, já que o ser humano ele é totalmente escravo do pecado, totalmente incapaz de se salvar de maneira própria, precisava de alguém abrir essa janela para a gente salvação. E então, para o calvinismo, Deus ele elege a gente para a salvação de maneira incondicional, ou seja, não está condicionado a nada que você faz, não tem a questão do sinergismo, né? Não Certo. tem algo que você faça para se salvar, é totalmente Deus que te escolhe, te chama e te salva de maneira incondicional. E aí, quando fala que também predestinou para o inferno, isso tem uma dupla linha no calvinismo, né? Tem, né? Então, os calvinistas que creem que a predestinação é dupla, que Deus predestina uns para o céu, e ele também predestinaria alguns para o inferno. Mas aí ficaria estranha a palavra predestinação, porque está sempre relacionada a coisas, às bênçãos espirituais, né? Entendi. Então eles falariam que mais Deus decretou a ida de Deus para o inferno. Mas outros calvinistas creem que Deus predestinou a gente para a salvação, e as pessoas que estavam indo para o inferno, elas estavam indo porque já nascem indo para o inferno. O ser humano ele já nasce condenado ao fogo eterno. Então Deus... Por consequência, vai. É como se fosse assim, tivesse uma fila indo para o inferno, e Deus decide algumas pessoas ir pegando e tirando dessa fila, indo para o inferno. Então eles usam muito a passagem de Romanos 9. Romanos 9 ele vai falar que Deus ele escolheu a Jacó e ele rejeitou a Esaú, não porque ele tinha visto algumas obras, mas para que o propósito da eleição permanecesse. E no mesmo texto ele fala que Deus faz vasos para misericórdia, Deus faz vasos para destruição. No mesmo texto ele vai falar que Deus tem misericórdia de quem quer, Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E inclusive a eleição incondicional é algo que às vezes a gente pensa, putz, então Deus é injusto, né? Uhum. Como Deus escolhe algumas pessoas para salvação e outras Ele deixa, Ele permite que essas pessoas vão livremente para o inferno. E é o que Paulo vai falar em Romanos 9. Em Romanos 9 o próprio Paulo ele pergunta, por acaso Deus é injusto? Aí Paulo responde, pode a criatura falar contra o seu Criador? Pode o vaso falar contra o seu oleiro? Ou seja, a resposta de Paulo foi, a gente não tem como pensar se Deus é injusto ou não, porque Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quiser. Ele pode endurecer quem Ele quer, Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Da mesma forma que Ele tem misericórdia da gente, Ele endureceu o coração de Faraó. Romanos 11, Ele endureceu o coração de Israel. Então Deus tem essa liberdade e Ele não precisa de juiz. A gente não precisa julgar se Deus está certo ou está errado. Deus faz o que Ele quer em sua soberania. Porque ele faz bem feito. Porque ele faz bem feito. É exatamente essa questão do mistério. O calvinismo ele não quer explicar por que Deus escolheu uns e outros não. Não sei, porque Ele quis, porque Ele amou, porque Ele é soberano. Tanto é que Lutero ele vai falar da vontade oculta e da vontade revelada. O que está revelado a gente é o que a gente sabe, que a Bíblia diz. Agora a vontade oculta pertence totalmente àquilo que Deus quer. Tem coisas que a gente só vai descobrir na glória, chegando no céu, a gente vai entender o que aconteceu. E Calvino fala que a gente não pode nem ficar buscando aquilo que não foi revelado pra gente não ser curioso demais, mas a gente também não pode ignorar aquilo que já foi revelado pra gente, porque seria ingrato. Então a gente fica com o que a gente sabe, e aquilo que Deus ocultou a gente vai descobrir um dia lá na glória. Essa é a visão. E aqui, para a outra visão do... Para o arminianismo,
Deus, como ele já falou aqui até, Deus nunca é pego de surpresa, né? Então, ele já sabe tudo que vai acontecer antes, ele já sabe previamente tudo que vai acontecer, ele já tem as coisas palpáveis. Aquilo que não é para Deus é como se já fosse, né? E aí, a partir disso, o arminianismo crê que em Jesus Cristo, que é justamente essa base de Efésios 1:4, Deus elegeu um povo para ser santo e irrepreensível. E aí, quem seria esse povo eleito? Ou seja, que aceitou essa condição de crer em Jesus Cristo. Em Efésios 5:27 ele vai responder, inclusive usando as mesmas qualidades. A igreja foi escolhida para ser santa e irrepreensível. Na igreja. Então, a eleição, ela é para a igreja. Então, Deus escolheu Jesus Cristo como base para essa eleição, e a eleição para o arminianismo é uma eleição corporativa. De forma geral, ela é corporativa. Então, todos aqueles que creem, estão inseridos na igreja, são eleitos. Então, de uma forma bem simplista, para a gente entender, pro arminianismo, eleito é um título para aquele que crê em Jesus. Então, você creu em Jesus Cristo, você crê na obra redentora de Jesus Cristo, você faz parte da igreja, você é um eleito. E aí, ainda dentro do arminianismo, tem duas formas de eleição. Que a gente geralmente aprende que no arminianismo a eleição é corporativa. Mas a corporação ela é formada por indivíduos. E aí tem a eleição individual. Só que pro arminianismo, quando a Bíblia fala de eleição individual, ela está muito ligada a um propósito específico. Então, a gente fala do exemplo de Paulo. Paulo não escolheu. Para que ele seria chamado. Eu te chamei para ser o apóstolo dos gentios. E pronto. Deus elegeu Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Então, pro arminianismo tem a eleição corporativa e tem a eleição individual. Legal. Mas baseada na presciência de Deus. Legal. Beleza, vamos correr aqui. Só dar uma Opa, falou, pode falar. Aí que eu acho que eu esqueci de falar, né? Mas a eleição incondicional do calvinismo é crer que ela é individual totalmente, não teria esse lado corporativo, né? Entendi. Da mesma forma que ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú, escolheu Jeremias, escolheu Individual. Em Atos 13 fala que aqueles creram, aqueles que tinham sido destinados à vida eterna, então está falando de um grupo ali, pessoas individualmente. Então o calvinismo crê que essa eleição é individual para fazer parte do corpo de Cristo, que é diferente do arminianismo, corporativo, que crê que o homem, quando ele entra no corpo de Cristo, ele é eleito como uma igreja. Só muda a ordem aí da eleição. Entendi. O calvinismo pega pessoas e elege pessoas para fazer parte desse membro, desse corpo que é Cristo. Eu já é mais o todo, mas a igreja. Porque se não fosse preciso eleger para salvação, significa que a pessoa se salvou por conta própria. Isso é o que pega no ponto de vista calvinismo. Por si só, né? Legal. Até que tudo bem, queridos? Tudo bem? Vamos correr um pouquinho, que já deu ali 40 minutos. Vamos correr aqui agora. Expiação ilimitada. Isso, a expiação limitada diz que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate apenas dos eleitos. Ele não morreu por todos os homens. Aqui o calvinismo crê que o Cristo na cruz, ele pagou a dívida da igreja. Ele perdoou os pecados dos eleitos, das ovelhas. E não que ele morreu e trouxe uma oportunidade de salvação a toda a humanidade. A gente nem gosta muito de usar a palavra limitada, porque parece que é meio pejorativo, parece que a morte de Cristo é limitada. O grupo seleto, né? A gente fala assim, que a redenção de Cristo ela é particular. Ela é particular e ela é eficaz. Ou seja, tem muitos textos que falam que Cristo morreu por muitos, tem texto que fala que ele fala, dou minha vida pelas ovelhas. Em Efésios 5 fala que eu dou a vida, da mesma forma que Cristo deu a vida pela igreja, porque no arminianismo, Cristo ele morreu pela humanidade e o fator salvífico é o homem falar se quer ou não aceitar essa salvação, ele responder com essa fé. Para o calvinismo não, para o calvinismo quando Cristo morreu, ele levou inteiramente as dívidas dos eleitos, as dívidas da igreja. Porque se Cristo morreu e levou toda a ira de Deus, levou toda a dívida de Deus, que dívida resta para a humanidade? Por que Deus precisaria castigar Cristo e depois castigar a humanidade no inferno? Então, para o calvinismo, a morte de Cristo foi totalmente eficaz. Quando Cristo gritou lá na cruz, que a gente estava até brincando aqui antes,
Quando Cristo gritou na cruz, está consumado, ele não cruzou os dedos e falou, vamos ver quem vai acreditar nessa morte, vamos ver quem vai aceitar. Quando ele falou, está consumado, está pago, ele falou, todas as ovelhas que Deus reservou para mim, elas foram salvas. Todas elas tiveram a sua liberdade comprada com esse preço de sangue. Porque se Cristo tivesse morrido por toda... Não podia ser calvinista, tá? Não estou querendo... Porque podia ser calvinista. Se Cristo tivesse morrido por toda a humanidade, mas uma parte da humanidade não fosse salva, a morte de Cristo teria sido em vão. E a morte de Cristo não seria o suficiente para a salvação. Seria a livre escolha do homem. Então essa é a forma de vista de interpretar. Não que se a morte de Cristo não seria suficiente para salvar toda a humanidade. Poderia sim. O sangue de Cristo seria totalmente capaz de salvar toda a humanidade. Mas aí foi totalmente eficaz para aqueles que são as ovelhas, né? Até em João 10 ele fala assim, vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Ele não fala que vocês não é ovelha porque vocês não creram. Mas vocês só não crerem porque não são minhas ovelhas. E eu dou a minha vida por essas ovelhas que é o povo eleito. Ok, bem explicado. E agora, William, como é que o outro lá fala? Pro lado do arminianismo, e aí já pegando o gancho que o Renato falou aqui, Deus tem poder para salvar todo mundo. E é a base que a gente usou, João 3,16. Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo, mas ele deixou uma regra. Entendi. Precisa obedecer a regra para ser salvo. Então o arminianismo vai falar da expiação ilimitada no sentido de que o sacrifício vicário de Jesus Cristo consegue alcançar todos aqueles que creem. Se numa suposição, todo mundo cresce, todos seriam salvos. Não apenas aqueles que ele tirou da perdição. E aí, quando a gente fala dessa expiação ilimitada, um ponto que a gente vê na Bíblia, de próprio Jesus falando, né, para Jerusalém. Fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis juntar vocês? Eu quis, mas vocês não quiseram. Então a base arminiana fala justamente isso, que o próprio Jesus falou, ó, eu tenho poder para salvar a todos, mas vocês não querem, porque vocês estão com o coração obscurecido pelo pecado. Vocês percebem que tanto o Calvino quanto o Arminio pega isso da Bíblia. A Bíblia tem tese para os dois. Certo? Que essa passagem que ele falou é uma coisa muito complexa para o calvinismo, porque o calvinismo não consegue explicar a soberania de Deus e a gente como culpado, pelos nossos atos. Então, que nem Jesus fala, Jerusalém, como eu queria te juntar como a galinha junto aos seus pintinhos e tudo mais, mas vocês não quiseram. Só que a gente vai ler Romanos 11 e aí Paulo fala, Deus endureceu o coração de Israel para que não aceitasse o evangelho. E você fica, e aí? Tá, como assim? Como assim? Jesus quis, mas Deus endureceu. Então é uma coisa que não dá liga. Dá choque. O calvinista, ele não vai tentar explicar essa liga. Ele fala é um mistério. Da mesma forma que a gente não explica a trindade, a gente não explica que Cristo é homem e Deus. Da mesma forma que a gente não explica isso, a liga da responsabilidade humana e a soberania de Deus é algo que a gente não tem que explicar. Mas para o arminianismo ele explica usando o livre-arbítrio, que é uma maneira de explicar que Deus ele ao mesmo tempo quer, mas o homem ele com a sua liberdade ele pode rejeitar aquilo que Deus mesmo soberanamente gostaria. Impressionante. E tá tudo por tese da Bíblia, certo? A Bíblia dá essas duas visões, né? E aí pegando só esse gancho da soberania de Deus, da responsabilidade humana, usando até um exemplo do Augustus Nicodemos, né? Ele fala que a soberania de Deus e a responsabilidade humana são os trilhos do trem. Ah, é verdade. O tio Nicolau. O tio Nicolau. Ele fala, são os trilhos do trem. Se você tentar, com a cabeça do ser humano, tentar explicar soberania de Deus e responsabilidade humana, nunca vai se juntar. Não vai. E vai estar junto. Okay. Mas quando você olha lá na frente, lá no fim das contas, elas de alguma forma se juntam. Como? A gente não consegue explicar. Interessante. Paralelo. A gente tem dois perigos. Se a gente pegar só a soberania de Deus e falar que o homem não é culpado de nada, a gente vira fatalista. A gente fala que Deus é um Deus juiz, que o ser humano não tem culpa de nada e Deus faz o que ele quer. Está condenado já. Calma. Mas se você também pega só a responsabilidade humana, você vira um texto aberto. Você fala que Deus está lá no trono olhando, mas você faz o que quer e você guia a história da humanidade e Deus só toca o braço cruzado olhando a humanidade se virar lá. Deixando pegar fogo. Então esses dois extremos é um perigo. Então por isso que o calvinismo prefere falar, é um mistério, não sei explicar. Pronto, então não tem resposta, certo? E meu outro não tem resposta. Agora é a graça irresistível. Vamos lá. O Espírito Santo é quem convence os eleitos, infundindo neles a fé salvadora que não resistem à graça de Deus. A graça irresistível fala que quando o Espírito Santo atua
para gerar a salvação naquela pessoa, a pessoa ela tá de modo que ela não consegue resistir. Ela só tem uma resposta, a resposta dela é a resposta de ter fé em Deus. Quando a gente pega 1 Coríntios, no próprio capítulo 1, quando Paulo está falando ali da mensagem da cruz, ele fala que para aqueles que eles pregaram o evangelho, tanto dentre judeus quanto gentios, a pregação da cruz é loucura e escândalo. Mas para os que foram chamados, a pregação da cruz ela é poder e ela é salvação de Deus. Então tem essa divisão, né? Da mesma forma que o evangelho ele é exposto a toda a humanidade, a um chamado específico feito pela obra de Cristo, pela obra do Espírito Santo, que tanto é que em Atos 16 fala que quando Paulo está pregando para Lídia, o Espírito Santo abre o coração da Lídia para que ela consiga entender e enxergar aquela mensagem de Paulo. Quando Efésios 2 fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Deus nos pegou e nos deu vida, a gente fala que esse é o processo do Espírito Santo, que é a regeneração. A gente totalmente morto lá nas profundezas do oceano, e a salvação não é tipo um helicóptero que joga uma boia e você totalmente se afogando e você tenta pegar essa boia, né? Do ponto de vista calvinista, você estava morto nas profundezas do oceano, e a salvação é o Espírito Santo mergulhando até o fundo do oceano, pegando esse morto lá do fundo e trazendo a vida. E quando traz essa pessoa para a vida, ela está tão regenerada, ela está com as suas escamas retiradas, está com os ouvidos abertos. Quando você contempla a salvação, você fala, eu não consigo resistir a essa salvação. Eu uso muito exemplo da gente hoje. Cara, a gente que entende a salvação, a gente consegue falar, não quero mais. Entendi. Isso aí é mentira. Entendi. Não dá. Quando você entende a salvação, é totalmente irresistível. Ela te compra, ela te pega de uma maneira que você não consegue explicar. Ela, de fato, te regenera e te transforma. Né? Tira o seu coração de pedra e coloca um coração de carne. Glória a Deus, glória a Deus. Graça irresistível para os arminianos. Para os arminianos, aí vem um dos pontos que o próprio Armínio ele deixou em aberto. Em relação à graça resistível, o Armínio ele fala assim, quanto à resistência da graça, eu diria que é impossível rejeitar essa graça. Mas os remonstrantes, como eles creem na expiação ilimitada e creem no que a gente chama de livre-arbítrio, faz sentido você crer que a graça é resistível. Você pegando todos esses pontos, então faz sentido você falar assim, se ele tem o livre-arbítrio, ele pode de alguma forma resistir a essa graça. E aí eu vou usar o exemplo de Ambrósio de Milão, certo, que é um dos pais da igreja, e ele dá o seguinte exemplo. Quando você é atingido pela graça, que o Espírito Santo mostra que você é um pecador, o que você percebe? Que você tem uma doença terminal. Está nas últimas. Que você está fadado à morte. E aí, Deus, pela sua infinita graça, através do sacrifício de Jesus na cruz, com a obra redentora do Espírito Santo, fala assim, eu tenho a cura para a sua doença terminal. E aí? E aí? Você quer ser curado ou não? E aí o que os remonstrantes vão falar é que sim, a pessoa, mesmo tendo tudo isso mostrado para ela, ela consegue resistir à graça. E aí é até uma brincadeira que o pessoal faz, que enquanto o calvinismo tem a tulipa, os arminianos têm a margarida, né? Porque uma hora eu tô salvo, outra hora eu não tô. Uma hora eu tô salvo, mas a Bíblia fala, né? Vocês que estão, quem está de pé, cuidado para que não caia. Então, o arminianismo vai se basear nisso. Já que a gente crê no livre-arbítrio, ou nesse arbítrio liberto, é possível resistir, então. Escolher, é possível resistir à graça. E nós vemos que tem pessoas, mesmo na hora da morte, mesmo ali, né? Tá ali, não quer saber mesmo, não aceita Jesus, e resiste mesmo. Então, Aí o calvinismo nessa hora fala que a pessoa não tem livre-arbítrio, porque uma pessoa que é escrava do pecado, ela não consegue escolher livremente porque ela só é escrava, ela só vai falar não para a palavra, ela só vai negar o evangelho. Prega para uma pessoa na rua sem a atuação do Espírito Santo. Se você for lá fora pregar agora para 20 pessoas que estão na rua e nenhuma dessas pessoas sofrer a atuação do Espírito Santo, nenhuma vai se converter. Porque não é pela nossa força, não é pelo nosso pregar, é unicamente pela obra da ele convence da justiça e do juízo. Esse é o papel dele, é somente a obra do Espírito Santo para salvar. Fechando agora aqui, perseverança para os calvinistas. Todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não fui eu que escrevi isso. Não fui eu. Não fui eu que Quem escrevi. escreveu isso aí foi Arminiano. O Alexandre mandou para mim, Eu coloquei, o Alexandre mandou para mim. Esse uma vez salvo, salvo para sempre parece muito pejorativo, né? Parece que, vou cruzar meu braço, tô salvo, não preciso me santificar, não preciso sentido, né? não preciso ler a Bíblia, não preciso buscar Deus.
Uma pessoa que pensa assim não sabe quem é Cristo. Uma pessoa que se diz salva, mas não quer santificar, peca e não sente o arrependimento. É uma pessoa que não tem o Espírito Santo habitando dentro dela, né? Ou ela tem o Espírito Santo dentro dela ou não tem. Não tem como ter a Espírito Santo tá meio ali no meio do caminho, né? Ou ela tem ou ela não tem. Então, pro calvinismo, já que Deus elege incondicionalmente e Deus, em sua onipotência e sua soberania, ele não erra nessa escolha, não tem como uma pessoa que Deus escolheu perder a salvação, porque aí seria ir contra a própria força e a vontade e a soberania de Deus. A gente gosta muito de pegar passagens quando Cristo diz em João 10 que as ovelhas que meu Pai me deu, ninguém é mais forte para arrebatá-las da minha mão, elas nunca morrerão, eu darei a elas a vida eterna. João 17, quando Jesus está fazendo a oração sacerdotal, ele fala que todos que Deus deu a ele, nenhum deles se perderam, exceto o filho da perdição, que já estava, né, destinado àquele fim terrível. Quando pega 1 Coríntios 1,8, que Paulo escreve assim, que o próprio Cristo nos manterá firme até o dia do juízo. 1 Tessalonicenses 5, ali no final, quando Paulo fala que o seu corpo, a sua alma e o seu espírito se mantenham irrepreensíveis até o dia da vinda do Senhor. No versículo seguinte ele fala, porque Deus fará isso, e Ele é fiel para cumprir isso. Então a gente entende que o processo de santificação é uma obra inteiramente feita pela vontade de Deus, pelo agir do Espírito Santo na nossa vida. E um outro ponto que pega aqui é entender a suficiência da expiação de Cristo. Uma vez que Cristo levou toda a nossa dívida, levou toda a nossa culpa, poxa, que culpa resta pra gente ser julgado, sabe? Romanos 8:1, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se Cristo, ele lá na cruz, ele morreu de maneira eficaz pela sua igreja, não resta uma segunda condenação para essa igreja, porque todos os pecados dessas pessoas foram imputados em Cristo. A morte substitutiva de Cristo foi justamente isso, né? A morte que era nossa, Cristo morreu para que nós tivéssemos a vida eterna, nós temos essa vida eterna de maneira eficaz. Então, não é motivo para cruzar o braço, tá? Porque a predestinação é para você ser a imagem do Filho. Então, Deus também nos predestina para a gente se santificar. Então, a gente busca essa santificação sabendo que o querer e o efetuar, quem coloca em nós, da mesma forma, é Deus. A gente acha que a gente quer se santificar, mas no fundo é Deus que está operando em nós também, tanto esse querer quanto esse efetuar. Então, no fim, é monergismo totalmente, né? A obra é totalmente da parte de Deus. E ele sendo onipotente, ele não vai perder ninguém. Legal, muito bom. Falando sobre Romanos 8, né? Não há nenhuma condenação, né? Isso, Romanos 8:1. Então, só fechando os versículos, tem algumas bíblias que esse versículo está pela metade, vocês já perceberam? Tem algumas bíblias, vocês podem ler nas suas casas, que falam assim, ó, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que a minha está completa aqui, né? A minha é de crente, a sua é de crente também? De crente? E a NVT, ela tá pela metade. Aí fala assim, ó, Todas estão pela metade. que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Opa, então tem a segunda parte. E tem Bíblia que não tem isso, não sei por que esse é problema de... É que esse texto é um texto polêmico porque é questão de crítica textual. É, né? Quando você vai entrar na questão do grego ali, tem umas passagens que a galera fica um pouco em dúvida se de fato estava na Bíblia ou não, né? Então, algumas passagens, tipo, João 5, lá do Hoje de Betesda, o Sim. final de Marcos 16, é uma coisa muito debatida no meio Textual. acadêmico, é crítica textual, né? Então, as Bíblias mais recentes, NVI, NAA, NVT, não vai ter esse finalzinho, Entendi. porque é questão de crítica textual, Legal. é questão de escolha, né? Cada tradutor escolhe. Bem colocado. Agora, William, fecha agora ali, ó. Segurança em Cristo. Uhum. E aí pegar o gancho que o Renato colocou aqui, a gente estava até conversando, como que a gente vai falar de eleição e predestinação sem explicar todos os outros pontos? Uhum. Então, se você pegar o ponto da perseverança em Cristo do calvinismo isoladamente, a gente corre o risco de cair nesse ponto aqui, de falar que uma vez salvo, salvo para sempre. É o antinomianismo. E aí, do outro lado, a mesma coisa. Se você não crê que você tem um livre-arbítrio, usando novamente o exemplo da Margarida, você nunca vai crer que a sua segurança está em Cristo. Ou seja, enquanto você estiver em Cristo, você vai ser salvo. E aí, o que dá base para o arminianismo são textos como, por exemplo, Romanos 11, em que Paulo fala que aqueles que foram eleitos, ou seja, os judeus que foram eleitos, Deus não poupou nem eles. E alguns foram cortados da oliveira. Mas ele nos enxertou nessa oliveira e ele nos adverte. Fala, ó, se Deus não teve... se Deus teve cuidado até para tirar os ramos verdadeiros, Enxertar nós um bicheiro, que dirá? e nós que somos oliveira brava. Então, se nós não ficarmos firmes em santificação, nos apresentarmos irrepreensíveis, o que o arminianismo vai falar é que
Deus pode ir lá Tem, cortar, tem que ser até o fim. tem que perseverar até o fim. E aí vem textos como, ó, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Vigia, Orar, vigiar. E aí é os textos que a gente acabou já falando aqui. Legal, Uma pessoal. coisa importante sobre quando a gente vê que tem esses textos paralelos assim, é importante lembrar que nenhuma das duas linhas falam que a Bíblia tem contradição, tá? Sim. Então, por exemplo, um calvinista lê uma passagem dessa, quem está de pé, cuidado para que não caia. A gente não fecha o olho e fala, não, aqui não fala de perda de salvação. Não. A gente interpreta, pega a Bíblia como um todo e fala, tá, Cristo fala isso, essa passagem fala isso. Como a gente vai ornar sabendo que a Bíblia tem uma linguagem só, né? A Bíblia, na teoria, na prática, ela tem que falar uma coisa só. Então, que nem quando fala de expiação ilimitada, que Cristo morreu por todos, morreu pelo mundo e todas essas coisas. O calvinismo não vai falar que a Bíblia tem contradição. O calvinismo vai falar, poxa, mas quem que é todos? Quem que é mundo? Quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, a gente jaz no maligno? Não. Quando fala que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele convenceu o mundo? Não, ele convenceu a gente. Então, o calvinismo, às vezes, às vezes, depende muito do contexto. O contexto ele vai limitar o que é mundo, né? Entendi. Você chamou eu, o William, e a Dani pra vir pra casa. Todo mundo veio. Certo. Todo mundo. Todo mundo é gente. Quando tem todos também é complicado. Todos, às vezes, o próprio contexto vai limitar quem quer todos. Então, o calvinismo fala que tem contradição bíblica. Longe disso. Isso é bom. Só pega... É uma hermenêutica diferente. A hermenêutica calvinista e a hermenêutica mais pentecostal tem algumas diferenças e é questão de interpretação bíblica. Bem lembrado, irmão. Isso aqui não é heresia, aqui é heresia, tá? São pontos de vista diferentes, são coisas bem distintas, tá? Então, tanto o calvinismo como o arminiano, ele não fala de heresia, eles falam de ponto de vista de enxergar as coisas por uma ótica. Você pega uma lupa, certo? 10 vezes, e opa, mas isso aqui, um vê mais, outro vê menos, mas se converge para a Bíblia. A Bíblia não tem contradição, tá? Beleza, obrigado a vocês. Agora eu vou correr aqui, porque já deu uma hora, certo? Então aqui, ó. Isso não pode, irmãos, esse palco de calvinismo virar um palco de guerra. Igreja, não, porque sou calvinista. Aí coloca lá uma distinção que é melhor que o outro. E dá um respeito, tem que ter respeito pelo outro. Então, as igrejas históricas, presbiteriana, metodista, assembleia, tem que se conviver pela Bíblia. Quando há um palco de disputa, de achar que é melhor que o outro, que é o problema. Porque é isso que aconteceu também em Corinto, né? Na igreja de Coríntios. O que fala em Coríntios? Os irmãos falam, eu sou de Paulo. Quando Paulo prega, Paulo é calvinista, vou lá, Paulo, então vou no culto hoje, hein? Aí o Apolo, que era um eloquente pregador, sabe que ele era arminiano, não sei. Arminiano nem existia, tadinho, arminiano. Aí, quando existe esse palco de disputa, de achar que um melhor que o outro, aí que é o problema. Porque Cristo sai fora, porque você fica preso em homens. Porque onde estava a igreja da Assembleia de Deus, há 150 anos atrás, não existia a igreja de Deus, a igreja de Deus de 1910. E antes? Como é que Deus salvava antes da Assembleia de Deus? A igreja presbiteriana tem 500 anos, certo? Presbiteriana. Como é que Deus salvava antes da igreja presbiteriana? Como é que Deus salvava antes do armínio? Então, como é que faz, então? Percebeu? Então, todas essas visões calvinistas, arminianas, tem que mexer para a Bíblia. Passa a regra nesses caras. Foram pessoas, são debates que não levam a nada, irmãos. Não leva a nada. Certo? Jesus pode vir, não pode ficar brigando aqui. Não, porque eu sou. Jesus vem, nós ficamos aqui brigando, porque calvinista é arminiano. Então, o apóstolo Paulo falou assim, cuidado, hein? Paulo, quem é Paulo? Quem que é Apolo? Hein? Quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Quem que é Calvino? Quem que é Armínio? Não são ministros de Deus? Que vocês crescem em Deus? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento, quem salva é Jesus. Amém, queridos? A salvação é cristocêntrica. É Ele que salva, a Ele glória, poder, majestade para todo sempre amém. Então isso tem que estar no campo das ideias. Não pode viver um campo, não, porque esse arminiano. Esse aqui é calvinista. Esse aqui é pelágio, né? Esse aqui tá na... Eu vou observar. Isso Então. aí é complicado. É complicado, isso aí tem que queimar. Vamos lá. Não, que planta é uma coisa. Eu plantei. Eu plantei. O outro foi lá com uma aguinha e pôs só a aguinha na planta. Certo? Aqui, aguinha na planta, beleza. Colocar a aguinha na planta. Foi só um regador só. Mas quem deu crescimento, quem deu a vida, quem salvou é Jesus. Amém, queridos? Então que essa aula fique bem clara, certo? Eu creio que os pastores devem estar igual eu, não falei que os pastores nem Miquel, nem Vladimir, eles devem estar igual eu, creio, que nós somos de Cristo, certo? Somos de Deus. Isso aqui fica só no campo das ideias, fica no campo das interpretações.
Você também concorda com isso, concorda? Com certeza. Eu concordo. Cada um receberá o seu galardão, porque somos cooperadores de Deus. Calvino foi cooperador, Lutero foi cooperador, o John Knox, o Wesley, certo? O John Edwards, né? O Moody, certo? Grandes homens de Deus, foram cooperadores de Deus, né? E o fundamento é Cristo, certo? Cristo é a rocha. Não está preso, irmãos, em Calvino, não está preso em Armínio. Ah, se estivesse preso em Calvino ou Armínio, o que é isso? Está preso está posto em Jesus. Ele é o fundamento. Tu és Pedro, tu és pedrinha, viu? Você é um seixo, viu? Mas sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. A igreja segue triunfante, irmãos. Sem Calvino, sem Armínio, ela segue em Jesus, ó, firme. Estamos preparados para o grande dia. Aí, nós já tínhamos rota de roqueiro, de sambista, de pagodeiro, de esquerda, de direita, liberal, radical. E agora vamos para o novo, eu sou calvinista, eu sou arminista. O que é isso? Mais cargo para cima da gente? Ah, eu sou calvinista. Eu sou... Cara, mas você já tem esses rótulos, arranca fora esses rótulos. Vamos nos humilhar, tirar essas cangas religiosas, essas cangas que não levam a lugar nenhum, né? Esses julgos humanos, né? E não tem que respeitar um ao outro. Amém, beleza? Você crê assim, amém. Você está salvo? Você tá... Amém, queridos, tá bom? Que Deus amou o mundo de uma forma incomensurável. Agora vamos contextualizar uma parábola aqui, certo? Existia uma família muito pobre à beira da estrada, com as crianças pequenas, tudo ranheta, tudo maltrapilha, com fome, pedindo ajuda à beira da estrada. E ninguém passava para parar para ajudar essa família. Certo? Aí passou um calvinista. Agora sim, passou um calvinista. Só que ele estava indo para a aula de teologia. Estava ocupado, rapaz, cheio de livro, sabe? Cheio de livro. E estava indo para a aula de teologia e viu a família e teve que ir embora. Não dava, ele tinha uma teologia. Ele estava para discutir o debate de calvinismo, arianismo. Ele estava correndo. Lá foi o calvinismo para a teologia. Aí passou o arminiano. Olha que beleza. Mas estava muito atrasado, ele tinha na igreja uma vigília na igreja, tinha uma vigília na igreja, vigília de reteté, de fogo, e a vigília não podia perder. Deixou a família na beira da estrada lá com criança, irmão, passando necessidade, o arminiano deixou lá. Tá? Aí passou um irmão, novo convertido há 6 meses, ele nem sabia que tinha Armínio, ele não sabia que tinha Calvino, ele não sabia que tinha Pelagiano, ele não sabia que tinha monergismo, não sabia de nada esse irmão. Ele sabia que ele creu em Jesus. Ele sabia que ele estava salvo. Quando ele viu a família na beira da estrada, irmãos, ele estava de viagem. Sabe o que ele fez, esse irmão novo convertido? Ele parou do seu carro, pôs a família dentro do carro dele, certo? Ele deu comida, levou para o hotel a família, deu um banho na família, mandou dar janta, pagou parte da hospedaria e foi viajar e voltou para ver como é que estava a família. O irmão novo convertido. Precisam que a letra mata, irmãos. Às vezes nós somos de esquerda, de direita, de centro, de partido, e nós deixamos o evangelho de lado. Deixamos a essência que é o amor. Essa passagem está na Bíblia, irmãos. Faz um bom samaritano. Eu apenas contextualizei, que eu vi o irmão falando no debate ontem, achei muito interessante. Ok? Então, nós somos cristãos, servos de Deus. Vamos deixar desses palcos, né? Dessas disputas. Isso não leva a nada. Isso só leva a debates tolos, né? Que não leva à salvação. Aí, quem é o barro? Se Deus quer salvar de uma forma assim, amém. Amém. Deus ele faz o que ele quer. Ele mata, ele dá vida, ele cura, ele sara, ele faz o que ele quer, porque ele é Deus, acabou. Ele faz o que ele quer. Então a Bíblia não entra em choque, porque Deus é soberano. E para fechar aqui a aula, irmão, já deu mais de hora já, certo? Eu sou o que sou. Deus é eterno. Ele pode agir como ele quer na salvação. Ou de uma forma espontânea, ou de uma forma, você, Paulo, vem cá, rapaz, você que você é escolhido, vem cá, Paulo. O outro fugiu, não, você também vem. Ou então você quer ou não quer? Deus pode fazer isso ou não pode? Quem sou eu para impedir Deus agir como ele quer? Se Deus rejeitou um, se Deus salvou outro, quem sou eu para impedir o plano de Deus? Então, para fechar aqui, é Romanos 11:33, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, ó Deus. E quão inescrutáveis. Quão não dá para adentrar, certo?
Não dá para furar com bloco de diamante os teus caminhos. Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi primeiro seu conselheiro? O nosso irmão Jó, certo? Ele não entendia nada do que estava passando. O Jó não entendia nada, ele era justo, íntegro, reto. Mas Deus quis fazer com o Jó uma prova, e aí? Jó merecia aquilo? Heloísa? Jó merecia aquilo? Mas Deus quis fazer com o Jó. Aí quando chegou no capítulo 38, capítulo 40, Deus falou: ô Jó, onde estava você? Hein, Jó? Cara, eu faço o que eu quero na sua vida, rapaz, você tem que falar nada. Antes eu conhecia, eu falei besteira, viu, Senhor? Eu falei besteira. Vou até fechar minha boca aqui. Deixa eu fechar minha boca aqui, ó. Que eu falei besteira. Eu antes te conheci só de ouvir falar, agora eu ando contigo, Senhor. Então Jó tinha um propósito, irmãos. Deus tinha um propósito de pegar Jó, que já era justo, já era salvo, já era temente, mas Deus tinha um propósito de conhecer mais a Deus, né? Então está aqui. Quem deu primeiro para ele para ser recompensado? Porque dele, letra maiúscula, eu coloquei a propósito. Por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe os irmãos. Eu tentei correr aqui, mas deu acho 1h10, tá? Me perdoe. Muito obrigado, irmão William Valadão. Muito obrigado, Renato. Vocês foram aqui, falta 10. A gente conseguiu aqui ver os pontos, né? E convergir para a palavra de Deus. Isso é importante. Amém? Então, semana abençoada. Que vocês sejam fortalecidos, abençoados por Deus, em tudo sobre tudo. Deus abençoe os irmãos. Amém.